Então vamos trazer aqui o que diz a coluna da Malu Gaspar e a matéria que ela trouxe aqui no artigo dela, tá bom? Polícia Federal negocia delações, olha que interessante, é no plural, não é só uma, tá? Sobre a atuação de governo Bolsonaro no segundo turno. E por que é importante esse material sair antes de eu já ir ler a matéria? Porque isso aqui pode dar a oportunidade do Anderson Torres e do Silvinei Vasquez abrirem um bico. O grande problema é que até onde a gente tem apurado ali, eles estariam em tese envolvidos até o pescoço e outros negócios envolvendo o Silvinei Vasquez e o Anderson Torres poderiam estar atrelados ali ao governo Bolsonaro. A gente já sabe ali a empresa que o próprio Silvinei Vasquez foi trabalhar depois que deixou o cargo na Polícia Rodoviária Federal, que vendeu ali vários blindados à Polícia Rodoviária Federal e que até onde a gente tem informação não foi utilizado. E o Anderson Torres, segundo informações que ele mesmo prestou na CPMI recente agora dos atos golpistas do 8 de janeiro, ele em tese seria sócio de um amigo em uma empresa que labutaria, né, que trabalharia com pedras preciosas ou algo do tipo, ou mineração ou algo do tipo. Então já é algo muito estranho, sabendo o histórico que a gente tem acompanhado aí do Bolsonaro com diamantes, pedras preciosas, presentes caríssimos e outras coisas. Mas o que é que diz aqui a matéria publicada na coluna da Malu Gaspar? Ela traz aqui informação do seguinte, de que apesar de o Anderson Torres, o Mauro César Cid e o próprio Silvinei Vasquez não quererem falar, outras pessoas que estão arroladas ali nas investigações, tanto no Ministério da Justiça quanto também na Polícia Rodoviária Federal, estariam dispostos a falar e já teriam iniciado ali os acordos de delação premiada junto à Polícia Federal. Olha o que diz um trecho aqui do artigo. Essas delações não se confirmaram, mas fontes da Polícia Rodoviária Federal, a equipe, ou seja, as delações que ela fala aqui que não se confirmaram, foram as delações de Anderson Torres e Mauro Cid, que muita gente imaginou que sairia e não saiu, né? Então essas delações do Mauro Cid e do Anderson Torres, elas não se confirmaram, mas fontes da Polícia Federal confirmaram a equipe da coluna que estão avançando rápido nas negociações com um grupo específico de alvos. Quem seriam esses alvos? Servidores do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na operação que a corporação chamou, né, em 2022 de Operação Eleições 2022 e que realizou no segundo turno com o objetivo de atrapalhar os eleitores do presidente Lula de votar. De acordo com os investigadores, enfronhados nas apurações e na negociação com esses servidores, falta pouco para a assinatura de pelo menos 3 acordos que vão ajudar a desvendar até onde se estendeu a cadeia de comando da operação que realizou bloqueio nas estradas do Nordeste, em operação da Bahia, em especial na Bahia, com a finalidade de prejudicar a movimentação de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E aqui a gente vai ver, né, que além das informações que serão trazidas, isso pode complicar o que já se tem informação, né, para figuras como Silvinei Vasquez e para o Bolsonaro. Então, se a situação do Bolsonaro e do Silvinei Vasquez e do próprio Anderson Torres já estaria em tese complicada, né, porque já se tem materialidade para poder entender que isso foi um plano orquestrado pelos dois aqui, a pedido do senhor Jair Bolsonaro, para poder atrapalhar os eleitores de Lula no Nordeste, especificamente na Bahia, onde ele teve uma eleição, um número de votação elevado. O que é que vai acabar acontecendo? Figuras que estavam diretamente envolvidas no que aconteceu podem estar ali diretamente delatando. Inclusive, pode ser até mesmo que a Marília Alencar, tá, seja uma dessas figuras. Eu não descartaria que a Marília Alencar fosse uma dessas figuras. Inclusive, quando ele foi preso, o Silvinei Vasquez, no dia 9 de agosto, a gente viu ali que a polícia estava preparada para ouvir 47 pessoas que estavam ali em tese participando da reunião da PRF, e que naquele momento se dizia que eram 47, mas segundo a matéria que traz agora, foram 49 pessoas. E aí é provável que os delatores estejam nesse núcleo. E eu acredito que um desses delatores seja a Marília Alencar. Se realmente for a Marília Alencar, um desses 3 delatores, a situação do Anderson Torres e de outras figuras ali, como o Silvinei Vasquez e do Bolsonaro, vão se complicar. Por quê? Porque a polícia já sabe que tiveram mensagens trocadas entre ela e o Anderson Torres e outras figuras, inclusive com gráficos de onde o Lula teria mais ou menos votos em comparação ao Bolsonaro, e também mostrando ali como é que deveria agir em tese uma operação estratégica. E a fala do próprio Silvinei Vasquez, que a gente precisa lembrar aqui, no evento que aconteceu, né, que ele marcou lá na Bahia, deixando claro que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, teria de tomar um lado. Silvinei Vasquez afirmou que a
Isso aqui, pessoas que estavam na reunião, né? Diz que ele teria afirmado que a Polícia Rodoviária Federal precisaria tomar um lado. Eu, particularmente, acredito que o lado que a corporação tomou, que foi o lado correto, né? A corporação como um todo, né? Os membros, na verdade, da Polícia Federal na Bahia, em específico, não tomou o lado do golpe, como a gente viu, mas tiveram muitos policiais rodoviários que se envolveram ali nessa narrativa, inclusive que fizeram o corpo mole para acabar com as blitz, com as manifestações também no pós-eleição, com o resultado, vídeos ali do indivíduo dizendo que não iria multar ninguém, que estaria prevaricando e tantas outras coisas. Isso precisa ser apurado e agora talvez estejamos aí chegando no ponto final no que diz respeito a isso.